Olá, pessoal, tudo bem? É, Voltamos à nossa aula, nossa terceira aula de História das Religiões. Hoje nós vamos falar a respeito das religiões neolíticas, a religião dos agricultores e dos domesticadores de plantas e animais, né? Então, é importante a gente entender que o contexto muda completamente, né? O paleolítico, o homem é nômade, o homem tem um vínculo, o universo é gigantesco, né? Ele está hoje numa região, está depois em outra região, está conhecendo animais novos, está conhecendo plantas novas, alimentos novos. Então, é exigido muito do ser humano nesse período. No Neolítico, ele vai entrar numa nova fase, o que alguns chamam de revolução neolítica ou revolução agrícola. O homem vai se tornar sedentário e isso vai trazer muitas consequências à sua vida religiosa, à sua vida de doenças, né? No paleolítico ele tem menos doenças. É difícil encontrar um grupo humano, encontrar outro, né? Então, no Neolítico, ele vai ter uma residência fixa, vai começar a ter um crescimento populacional e aí vai surgir diversas doenças, porque os contatos humanos irão, serão mais frequentes, né? Então, esses contatos humanos vai surgir mais guerras, doenças, formar política, Estado, e aí por diante, né? Vai dar origem a tudo o que nós somos hoje em dia. Mas vamos ver, então, qual é a mudança no cosmos, qual é a mudança no universo religioso dessa época, né? Vamos, então, pegar aqui os slides. Então, vamos estudar a religião dos domesticadores de plantas e animais. Algumas informações importantes. Eu já vi até em alguns livros didáticos um erro terrível. Não vou aqui citar os livros, né? Não é meu objetivo criar conflito com autor nenhum, mas já vi alguns dizendo que os homens sedentarizados depois criaram agricultura. Outros ainda dizem que ao domesticar as plantas e os animais, os homens já se tornaram sedentários. Não é dessa maneira, né? Não é dessa maneira. A gente tem que entender que, na realidade, a agricultura e a pecuária surgiu no final do Paleolítico e não vai tornar o homem necessariamente sedentário. Vai demorar muito tempo. Os grupos humanos que vão se tornando sedentários vai ser aos poucos, né? Harari, num dos seus livros, Homo Sapiens, ele traz uma informação interessante. Ele diz que foi descoberto em alguns monumentos religiosos, né, principalmente nos megalíticos, cultivo de alimentos e criação de animais. Então, os homens criavam os animais, plantavam, mas necessariamente não se tornavam ainda sedentários. Não se tornavam ainda sedentários. Eles plantavam ali durante algum tempo, depois mudavam para outra região e não necessariamente ia construir uma aldeia ou fazer alguma coisa assim. Mas, como é óbvio, vai impulsionar que o homem se torne sedentário, né? E aí, o homem se tornando sedentário, toda a sua cosmovisão vai mudar, né? Porque o sagrado não vai ser mais o mundo desconhecido, o mundo todo, né? A sua relação com os animais, as suas relações com as plantas, as suas relações com o universo que está se descobrindo, como aquilo que existia no Paleolítico. Essa mudança dele vai ser essa mudança, o universo vai se restringir de certa maneira ao seu local, à sua aldeia, ao território da sua aldeia, né? Do território daquele onde ele fica, onde ele mora, onde ele reside, tá certo? O universo, o resto do mundo não seria um mundo real para ele, tá certo?
O mundo real, o mundo das suas orações, é o mundo da sua aldeia ou do território conhecido por ele. Tá certo? E aí os deuses, as forças, vão começar a mudar também. Né? Vai começar a mudar também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Tá certo? Vamos, para que você entenda o significado disso, comparando o que eu disse na aula passada, em que ele sai para uma caçada, ele faz um ritual e ele pede a permissão de que um determinado deus das feras, o deus dos animais, ou representante daquele animal em si, doe, né, através de uma caçada. Ele vai ter que merecer também, né? A caçada também tem significado. Ele vai ter que merecer pegar aquele animal. Doe um dos seus para alimentar a sua tribo, a sua horda. Isso, né, sabe que se um humano morrer naquela caçada também vai ser como se fosse uma contrapartida ou alguma coisa nesse sentido. Né? Existe uma lógica por trás disso. Nos mitos da agricultura é diferente. É diferente. Vai ter um sacrifício para a terra, para que a terra brote e lhe dê frutos. Vamos, para que vocês entendam isso bem, vamos ver esse mito, né, esse mito de origem, né, que todos os povos têm esse mito de origem. Todos os povos que conhecem alguma planta que o alimenta, que ele planta, sejam os indígenas brasileiros, sejam de toda parte local, o que tem agricultura vai ter um mito de origem de alguma das plantas, principalmente aquela planta que mais te alimenta, né? Então, vamos ver então essa história de eu não sei pronunciar o nome correto, mas seria alguma coisa como Ainuveli, né? Ainuveli. A história é mais ou menos assim. É uma história lá de uma ilha chamada Ceram, que fica na Nova Guiné. Essa personagem aparece, uma semideusa, aparece em uma aldeia e começa a dar presente às pessoas. Por algum motivo, as pessoas terminam matando, esquartejando e jogando seus pedaços em vários locais. E aí, onde os pedaços dessa semideusa cai, vai nascer bananeiras, coco, tá certo? E alguns tubérculos. Ora, toda a alimentação daquele povo, daquela ilha, vai se relacionar com o sacrifício feito por essa semideusa. E ela vai permanecer, a morte dela vai dar vida às pessoas. E ela permanece viva através dos seus frutos. Então vocês percebem que a relação diretamente com a semente que cai na terra morre e dá origem a uma planta. Então, esse universo de sacrifício para a fertilização da terra é próprio do Neolítico. Né? É próprio das comunidades que criaram, que domesticaram as plantas e os animais. Vamos continuar aqui. Então, a morte e a ressurreição, tá certo, vai ser presente nas comunidades agrícolas. A morte violenta de Ainuveli não é apenas morte criadora. Ela permite a deusa estar continuamente presente na vida dos seres humanos e mesmo em sua morte. Tá certo? Então, isso eu não sei se eu estou me fazendo compreender para vocês. Toda base religiosa vai estar na questão da morte e no renascimento, na morte e na ressurreição. Né? Vai estar um ciclo de vida constante, de renovação. E aí vai dar origem a todas as mitologias religiosas mais adiante, envolvendo morte e ressurreição. Quando nós estivermos estudando os egípcios, os gregos, né, vocês vão ver que está sempre envolvendo essa questão de morte e ressurreição. Né? E aí você vai ver na Índia também essa ideia de
construção de vários mundos, né, e destruição de vários mundos, sempre morte e ressurreição, tá certo? Essa ideia vem do Neolítico. Não significa que algumas crenças do Paleolítico tenham desaparecido completamente, tá certo? E ainda hoje permanece. É onde o ser humano gosta de caçar, né? Todas as sociedades caçam, né? Então, nós temos aqui também a questão da renovação periódica do mundo, tá certo? Através da ideia da mãe terra, né? E é interessante que a mulher e a terra começam nesse período a ter uma relação, né, de referência uma com a outra, porque assim como o homem não conhece como é que uma semente morre e dá origem a uma árvore, a uma frutífera, também é desconhecido como a mulher poderia gerar vida. Então, a mulher e a terra, né, eles se tornam uma referente à outra. Então, por isso o nome Mãe Terra, ou a terra ser simbolizada sempre como uma mulher, né? A fertilidade da terra é solidária com a fecundidade feminina, né? Consequentemente, as mulheres tornam-se responsáveis pela abundância das colheitas, pois são elas que conhecem o mistério da criação. Então, a mulher está sempre envolvida com o mistério da criação. É interessante que a maioria das figuras míticas, deusas ou semideusas, está sempre relacionada com mulheres, né? Sempre com mulheres. Os deuses, vocês vão ter origem mais quando o Estado se forma. Quando se tem um Estado forte, então vai começar, lá na Grécia, no Egito também, em outros povos, a ideia do Estado de uma família de deuses. Uma família de deuses. Então, aí nós temos uma figura, né, bem interessante, né, de uma deusa como a barriga, né, uma terra. A barriga terra aqui. Então, é interessante também que somente com a invenção do arado, que é bem mais tarde, né, é que vai surgir a ideia de fecundação, que está sendo fecundada a terra. Mas antes, o mistério de gerar frutos da terra era somente da própria terra. Era quase como se não houvesse, né, a ideia de uma sexualidade para a existência de uma nova vida. Mais tarde é que vai, com a invenção do arado, é que vai ter essa ideia de relação de frutos, né, da terra com a sexualidade. Bem, vamos então continuar, né, para encerrar nossa explanação de hoje, né, as questões que a gente sempre vai colocar mais tarde eu vou colocar, mas eu só queria que você ficasse essa comparação da cosmovisão do Neolítico, que dependia da agricultura e da criação de animais, tá certo? Diferente do Paleolítico, onde o mundo era gigantesco e agora o mundo se reduziu à sua aldeia, né? A sua aldeia. Bem, na próxima aula nós vamos falar a respeito das famílias divinas, né? Das famílias divinas, que já é lá na Grécia, no Egito, né? Na Mesopotâmia. Bom, fique com Deus e até a próxima aula. Qualquer dúvida, você já sabe, só é entrar em contato, perguntar. Teve uma pessoa que entrou em contato, mas não deixou a mensagem, que pediu que eu falasse um comparativo entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, né? Vamos então na próxima aula a gente falar sobre isso, tá certo? Vai ser um vídeo fora dessa aula. Até a próxima quarta-feira. Abraço a todos.